tudo bem? Eu sou o Arilson, coordenador de Ciências do Sistema Positivo de Ensino. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 3, intitulado Diversidade da Matéria. A semana passada, nós iniciamos os estudos dos ácidos, das bases e dos indicadores. Nesta semana, nós daremos continuidade a esses estudos, conhecendo a teoria da dissociação eletrolítica e os processos de ionização e dissociação. Além de modificar as cores dos indicadores, outras propriedades dos ácidos e das bases também foram investigadas pelos cientistas. Por meio de experimentos, várias teorias sobre o comportamento dessas funções químicas foram desenvolvidas, entre elas a teoria da dissociação eletrolítica, que foi proposta pelo cientista Svante Arrhenius. Bora lá conhecer essas novas ideias então, galera. Então, lá na página 23 do seu livro de ciências, você encontra este Saiba Mais, que traz a seguinte informação. Por meio de vários estudos de condutibilidade elétrica dos materiais, Arrhenius percebeu que muitas das suas observações estavam relacionadas com o trabalho de outros cientistas, como Michael Faraday, que em 1833 propôs a existência de íons que seriam produzidos pela decomposição de substâncias por meio da aplicação de uma corrente elétrica. Desta maneira, no ano de 1884, o Arrhenius propôs as seguintes definições para ácidos e bases. Ácidos são compostos moleculares que, em solução aquosa, formam íons por um processo conhecido como ionização. E bases são compostos iônicos que, em solução aquosa, têm seus íons separados por um processo conhecido como dissociação. Então, por meio desses conceitos, nós podemos dizer que tanto os ácidos quanto as bases, quando são dissolvidos em água, eles são capazes de originar íons positivos e negativos. Por isso, o fato de apresentarem íons em solução, faz com que essas soluções sejam condutoras de corrente elétrica, isto é, que elas sejam eletrolíticas. Daí então vem o nome da teoria da dissociação eletrolítica. Entenderam, galera? Agora ficou fácil, né? Observem na representação esquemática do lado esquerdo da sua tela que o cloreto de hidrogênio, HCl, no estado gasoso, não conduz corrente elétrica porque a lâmpada não acendeu. Entretanto, quando o cloreto de hidrogênio ele é colocado em solução aquosa, como é o caso da imagem à direita, a lâmpada acende, o que está evidenciando a passagem de corrente elétrica. O fato da lâmpada acender é justificado pelo fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento. Assim, por meio dessas observações e já com o conhecimento de que as substâncias consideradas ácidas pelos experimentos com indicadores apresentavam o elemento hidrogênio em sua constituição, o Arrhenius aperfeiçoou o enunciado proposto em sua tese e reformulou, em 1887, o seu conceito de ácido. Então, ele passou a dizer que um ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza e produz como cátion exclusivamente os íons hidrogênio. A representação mais direta da ionização do cloreto de hidrogênio
pode ser representada conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela. Então percebam que nela nós temos o cloreto de hidrogênio no estado gasoso, o HCl, entre parênteses, o G minúsculo, e esse gás, na presença de água, então eu representei a seta, em cima da seta o H2O no estado líquido, ele libera os íons hidrogênio e cloro em estado gasoso. A solução aquosa de cloreto de hidrogênio, ela também é chamada de ácido clorídrico. Essa maneira de representar a ionização de um ácido, ela é a mais simplificada e ela é caracterizada justamente pela liberação dos íons hidrogênio, que acontece sempre para ácidos. Só por curiosidade, eu estou mostrando também a forma mais completa que representa esse íon hidrogênio associado à água. Então, abaixo, ali dentro do box em laranja, vocês percebem essa forma mais complexa. Então, nessa forma mais complexa, o que muda na representação? Os íons hidrogênio, eles se associam com a água e formam o que a gente chama de íon hidrônio, que é o H3O+, que eu destaquei para vocês aí em verde. Para os seus estudos neste ano, a gente vai utilizar somente a representação simplificada. Somente a partir do ensino médio, vocês irão utilizar a representação do íon hidrônio. Ok, pessoal? Então, bora lá continuar com nossos estudos. Os ácidos, eles são muito importantes em nosso dia a dia. Então, vamos observar algumas aplicações e curiosidades sobre eles. Por exemplo, o ácido clorídrico, ele é comercializado na forma impura com o nome de ácido muriático. A solução aquosa deste ácido, ela é usada na limpeza de pisos, azulejos, paredes de pedra e superfícies metálicas antes do processo de soldagem. Ele também está presente no nosso suco gástrico do estômago. E a função é justamente proporcionar a acidez ideal para que a digestão dos alimentos ocorra. Outro ácido muito importante que eu estou citando aí para vocês é o ácido sulfúrico. Ele é considerado o mais importante entre os ácidos inorgânicos, em virtude da sua intensa aplicabilidade, principalmente na indústria da metalurgia, na petroquímica e na galvanoplastia. Bom, a quantidade produzida e consumida desse ácido, ela pode ser inclusive utilizada como um parâmetro para avaliar o desenvolvimento industrial de um país. Outra questão interessante do ácido sulfúrico é que ele tem uma ação altamente desidratante e corrosiva, podendo, inclusive, se em contato com a pele, provocar queimaduras graves com formação de manchas pretas causada pela carbonização dos tecidos. Outros dois ácidos muito importantes em nosso dia a dia são os ácidos nítrico e carbônico. O ácido nítrico, ele é intensamente utilizado na manufatura de fertilizantes, de explosivos, de tecidos sintéticos, de corantes, de agentes oxidantes e também na metalurgia, no refino de minérios, na limpeza de caldeiras e no tratamento de óleo. Ele é um ácido tóxico, corrosivo e sufocante, altamente reativo em tecidos animais e vegetais e ele produz manchas amarelas na pele. Depois do ácido sulfúrico,
ele é o ácido mais consumido e fabricado no ramo industrial. Já o ácido carbônico, ele é responsável pela gaseificação de bebidas, tais como os refrigerantes e a água com gás. Quando ele é formado pela reação do gás carbônico com a água da chuva, ele confere a esta água um caráter naturalmente ácido. E no sangue humano, ele contribui para manter o pH neutro. Tudo certo até aqui, galera? Então, só recapitulando. Até agora, falamos do conceito de ácido proposto por Arrhenius, da representação da reação de ionização e de algumas aplicações e curiosidades de alguns ácidos. Agora, vamos falar do conceito de base. Então, comparando com o que estamos estudando até aqui, da mesma forma que por meio das observações e do conhecimento de substâncias consideradas ácidas que o Arrhenius tinha, ele propôs em 1887 o conceito de ácido. Arrhenius também propôs nessa mesma data o conceito de base. Então, para Arrhenius, base é uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia e produz como íon negativo exclusivamente o ânion hidroxila, representado por OH-. Galera, eu falei em dissociação e eu só queria fazer uma parte relembrando o que vocês já viram lá na página 14. Então, quando nós estudamos as ligações iônicas, você viu que quando as substâncias iônicas são colocadas em água, nós temos a formação de cátions e ânions. A água apenas cerca os íons e não reage com eles. E o exemplo que nós mostramos quando a gente estudou isso foi o do sal de cozinha, que é esta imagem que está sendo mostrada na tela para vocês. Tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos representar a dissociação iônica de uma base, galera. Na tela de vocês eu estou mostrando duas bases. Essas bases que eu estou mostrando está lá na página 24 do seu livro. Na linha de cima, o hidróxido de sódio e na linha de baixo, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de sódio está no estado sólido e em presença de água, ele é dissociado em cátion sódio e ânion hidroxila, ambos no estado aquoso. Da mesma forma, se vocês observarem o hidróxido de cálcio, ele também está em estado sólido e na presença de água será dissociado em cátion cálcio e ânion hidroxila. Novamente aqui, ambos em estado aquoso. Algumas aplicações e curiosidades sobre as bases que nós podemos citar, por exemplo, o hidróxido de sódio. Ele é conhecido como soda cáustica. É um sólido branco, altamente tóxico, corrosivo e bastante solúvel em água. Ele é utilizado na fabricação de papel, sabão, como limpador de fornos, no tratamento de efluentes e na indústria têxtil em geral. Outro exemplo é o hidróxido de cálcio. Ele é usado na preparação de argamassa, no tratamento de águas e esgotos, na agricultura, nas pinturas de cal e na redução de acidez do solo, do cimento e do gesso. Para vocês saberem mais sobre as aplicações e curiosidades de outros ácidos e bases, eu sugiro que vocês consultem no livro
nas páginas 25 e 26, uma tabela que consta com o nome e a fórmula de cada um deles, se ele sofre ionização ou dissociação e justamente as suas aplicações mais comuns e curiosidades. Estamos chegando ao final desta videoaula e vamos organizar todas as informações que você recebeu sobre ácidos e bases nas duas últimas videoaulas. Vai lá na página 24 do seu livro, na seção Organizando as Ideias, e vamos preencher essa tabela. Eu coloquei para vocês aqui as respostas e enquanto eu vou comentando, vocês vão anotando aí na tabela de vocês, tá ok? Então vamos lá. Quanto ao sabor, nós estudamos que os ácidos possuem sabor azedo e as bases sabor adstringente. Lembra, a gente viu o exemplo da banana e do caju, que eles amarram a boca. É importante você saber que o sabor ele foi considerado inicialmente como um critério para classificar as substâncias em ácidos ou em bases. No entanto, hoje não se utiliza mais essa forma de classificação para reconhecer essas funções químicas. E importante também, ácidos e bases jamais devem ser provados, porque eles podem ser letais, podem causar danos muito graves à sua saúde. Ok, galera? Então vamos lá. Continuando. Nós vimos também que os indicadores são substâncias naturais ou sintéticas que mudam de cor na presença de ácidos e bases. No caso aqui, nós temos a fenolftaleína, que em presença de ácidos ela fica incolor e na presença de bases apresenta a coloração rosa carmim. Já em relação ao valor do pH, nós estudamos que a escala de medição vai de 0 a 14 a temperatura de 25 graus Celsius e que abaixo de 7 as substâncias são ácidas e acima elas são básicas. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos, nós estudamos as ligações covalentes, iônicas e metálicas. Os ácidos, eles apresentam ligações covalentes entre os seus átomos. Já as bases, em geral, as ligações são iônicas. E por fim, na videoaula de hoje, nós aprendemos que os ácidos sofrem ionização em água e que o íon característico em solução é o íon hidrogênio, representado pelo H+. Já as bases, elas sofrem dissociação e os íons presentes são os íons hidroxila, representado por OH-. Conseguiram anotar todas as informações na sua tabela? Não? Então dá um print dessa tela que você está assistindo ou pausa a videoaula para você poder anotar. Chegamos ao fim da nossa videoaula e agora você precisa estudar para se familiarizar com esses novos conceitos. Então, como tarefa, vai lá no seu livro entre as páginas 31 e 33 e tenta resolver as atividades 3, 8, 12 e 17. Lá na seção Hora de Estudos, nas páginas 37 e 38, você também encontra as atividades 11, 12, 13 e 16 que estão relacionadas aos assuntos que a gente viu hoje na nossa videoaula. Então, galerinha, agora é praticar, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!